Bom dia, uma boa semana, né? Uma semana abençoada a todos, também uma boa semana maravilhosa, uma semana frutífera, que você venha dar bons frutos, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio, primeiro dia da semana, né? Tem que ter fé em nome de Jesus, amém? Tem que ter fé para vencer os dias que virão. Louvado seja Deus. Que o Senhor te encha o teu coração de fé, de poder, de graça, de vitória, em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde aí nessa caminhada, em nome de Jesus, amém? Amados, aqui a palavra do Senhor diz assim, eu não sei se você gosta de ouvir a verdade, né? Mas eu tenho uma verdade para te falar aí. E ela vai te libertar. Deus odeia mentira, né? Deus aí tem pavor, né, irmãos? Deus abomina a mentira. Então, você que tem hábito de mentir, cuidado, né? Cuidado, porque Deus odeia mentira. Deus não vai te guardar em momento nenhum na mentira, muito pelo contrário, né? Deus muitas vezes permite a gente ser envergonhado para que a gente não minta mais, né? E Deus, Ele fala a verdade, aleluia. E aqui tem uma palavra aqui, irmãos, olha, o Senhor diz assim aqui, ó, João 8,32 diz assim, ó, aleluia. Olha, eu vou ler o 31 também para você entender o assunto. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você tem que fazer duas coisas para você ser igreja do Senhor sobre a terra. Amém. Primeiro, você tem que permanecer na presença de Deus. Está tentando voltar atrás? Está pensando em desistir? Não é uma boa opção, né? Nunca será uma boa opção você desistir. Você jogar a toalha, né? A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e volta para trás é reprovado pelos homens e é reprovado por Deus, né? O Senhor diz assim que não é digno de ter a presença dele. Mas aqui diz assim, irmãos, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa é permanecer, a segunda coisa é conhecer a verdade e ser liberto, né? Aleluia. Aqui, ó, diz que nesse contexto, irmãos, de conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras, né? Muitas coisas. Dentro do nosso conhecimento humano, a gente acha que muitas coisas são verdades, né? A gente acredita em muitas coisas, dentro da nossa limitação, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa pequenez, né? Como humanos que somos, né? Olha, muitas coisas são verdadeiras, né? Nós acreditamos que são verdadeiras. No entanto, uma só verdade que liberta as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. Então, acima da nossa verdade, irmãos, há uma verdade ainda maior. Em cima daquilo que nós acreditamos, há uma verdade ainda maior. E só essa verdade pode libertar o ser humano do pecado, né? Olha aí, do domínio de Satanás, né? Olha, a verdade de Jesus Cristo que se acha na palavra de Deus, aleluia. Então, assim, é um fundamento, irmãos, a palavra de Deus é um fundamento que não muda, que não vacila, que não falha. Então, se você quer ser liberto de alguma coisa, do vício, da mentira, de si mesmo, do engano, da destruição que está por vir, né? Você tem que receber a palavra de Deus no teu coração. Porque o Espírito Santo de Deus vai te convencer
aí do erro, vai te convencer da destruição, vai te convencer que você é um pecador, uma pecadora, e que você precisa da bênção de Deus. E diz assim aqui, olha, né? Olha, segue-se algumas observações a respeito desta verdade, que você possa, que o Espírito Santo possa testificar no teu coração. As Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado. Então, assim, os apóstolos experimentaram deste poder e foram libertos. Saulo perseguia a igreja para matar. Saulo acreditava em algo, que ele era mandado por alguém ali, ele estava debaixo de autoridade. E essas autoridades perseguiam os cristãos. E mandava Paulo ali como soldado matar os cristãos. E ele seguia à risca o que lhe era mandado, né? Até que ele conheceu a verdade. Até que Jesus encontra ele ali, derruba ele ali do cavalo e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele fala: Senhor, quem és? Né? Quem és o Senhor? E Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu sou aquele que você persegue, eu sou a igreja sobre a terra. Eu sou o poder de Deus sobre a terra. E Paulo entende o quanto que ele estava agindo errado, irmãos. Ele conheceu a verdade ali, a verdade libertou ele, transformou ele em Paulo, um dos maiores apóstolos que houve sobre a terra, né? Olha, segundo, não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-lo mais adequado. Quer dizer, não precisa de mais nenhuma revelação, o que Deus já revelou para nós e quer que você entenda, quer que você seja liberto do pecado, é que Jesus morreu na cruz por nós. Então você tem que crer nesse gesto de amor, para que você se una a Cristo, para que você se arrependa, para que você crucifique a tua carne. Olha, a verdade que salva é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito Santo. Então nós temos que abrir o nosso coração, porque o Espírito Santo, ele é educadíssimo. Ele só vai fazer alguma coisa na tua vida se você deixar. Se você não deixar endurecer o teu coração, Deus, ele vai ficar do lado de fora da tua vida. E não tem como te salvar. Não tem como cear com você, não tem como ter comunhão com você. Lá Apocalipse 3, desculpa, irmãos, 19 fala assim, olha: eis que estou à porta e bato. Se alguém, não é todo mundo, mas se alguém abrir a porta, e eu vou entrar, né, e vou cear contigo. Por que o Espírito Santo está batendo, irmãos? Porque ele está do lado de fora. Quantos têm se fechado? Quantos estão presos em mágoas, em ressentimentos, em dor, em angústia, né? E aí, e não consegue se libertar, porque o Espírito Santo não tem liberdade. Eles não deixam Deus curar. Eles até afirmam algumas coisas, mas não deixam Deus curar. Não deixa Deus ministrar no coração. Aleluia. E aí, elas vão levando a vida delas cheia de mágoas, de dores, de enfermidade, de contenda, né? E aí Deus vai bradando, Deus vai manifestando o poder dele e querendo nos alcançar e querendo que você conheça a verdade. Qual que é a verdade, pastor? É a palavra de Deus. Então, de tudo que você ouvir, fica com a palavra. Ah, mas isso aconteceu na minha vida, olha, mas eu sou assim, eu não mudo. Muda sim. Deus, ele fez macho
E Deus fez fêmea. Deus não fez algo de confusão, irmãos. Deus não fez nada para criar confusão na nossa mente. Então há uma verdade acima daquilo que você acredita. E se você acreditar nessa verdade, amém. Se você não acreditar, ela vai continuar sendo a verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a única verdade que pode te levar você para o céu. E essa verdade afirma, irmãos, que se nós não nos arrependermos dos nossos erros, não nos arrependermos do nosso pecado, não nos arrepender das coisas erradas que praticamos, sem santidade nós não veremos ao Senhor. E aqui a palavra de Deus diz assim, olha, verdadeiramente sereis livres. O não salvo é escravo pelo pecado. Aquele que não está salvo, ele é escravo, irmãos, do vício, ele é escravo do pecado, ele não consegue romper, ele não consegue ser feliz, ele não consegue prosperar, né? Olha, escravizado pelo pecado e por Satanás. A pessoa vive na mentira, a pessoa vive no adultério, a pessoa vive, né, aí trapaceando, né? Olha, né, aleluia, né, louvado seja o nome santo do Senhor, diz assim aqui, olha, né, olha. E é forçado a viver segundo as concupiscências da carne, os desejos de Satanás. Então a pessoa, ela é obrigada, né, aí, olha, a viver segundo os desejos da carne dela, ela não consegue romper. Ela até pensa em sair desse mal, mas ela não consegue, porque ela também está com o coração endurecido, ela não quer ser curada, ela não quer ser tratada por Deus. Olha, o verdadeiro crente salvo em Cristo, com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado. Aleluia, né? Quando tentado a pecar, ele agora tem poder de agir em conformidade com a vontade de Deus. Está livre para se tornar servo de Deus e da justiça. Praticar justiça. Aleluia. É livre para adorar, é livre para glorificar, é livre para receber, é livre para fazer para Deus. Você não precisa beber para ser feliz, você não precisa fumar, você não precisa cheirar para ser feliz. Você vai ser liberto de você mesmo, você vai ser liberto dessas situações de trevas, você vai ser liberto de um relacionamento errado, né? Louvado seja Deus. Então que você possa entender, irmãos, que Deus é amor, Deus ele te ama, mas Deus ele é justiça. Nós temos que renunciar ao pecado. Então você tem que renunciar às coisas erradas e voltar o teu coração para Deus. Irmãos, o que adianta você ter um relacionamento errado se você, aí no íntimo, você sabe que você não consegue produzir um filho, não consegue gerar aí um filho, um relacionamento que vai te trazer solidão, que vai te trazer aí que você nunca vai propagar o seu nome, o seu sobrenome. Como que duas pessoas do mesmo sexo, irmãos, vai produzir uma família, vai gerar filhos? Deus é Deus de confusão. Deus fez macho e fez fêmea. E é um final assim dessas pessoas. Essas pessoas são iludidas, elas são escravas de um pecado terrível, de engano, de destruição. Quando as pessoas, o mal leva elas a viver bebendo, escrava da bebida, escrava da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo. Elas são escravas e elas se tornam pessoas solitárias, muito solitárias. Porque a hora que elas estão de mais idade, para a sociedade elas se tornam inúteis. Elas não têm filhos, elas não produzem fruto. São pessoas muito solitárias. O fim é muito catastrófico.
O fim é de muita solidão, porque não tem um filho para cuidar, não tem uma filha para cuidar delas. A família geralmente abandona. Por quê, irmãos? Irmãs, porque é um mal assolando a mente dessas pessoas. E Deus quer que você conheça a verdade, Deus quer que você seja liberto, que você seja livre, que você não seja mais sozinho. Deus não criou ninguém para viver sozinho, Deus não criou ninguém para terminar sozinho sobre esta terra. Deus criou a família, que é uma constituição construída por Deus, originada por Deus, para que você seja amado, você seja cuidado pelos outros, para que sareis, em nome de Jesus. Então, que você possa conhecer a verdade vai te libertar. Começa a ler a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te iluminar. E aquilo que é de Deus vai permanecer no teu coração, aleluia. Deus quer que você seja liberta, assim como Deus nos libertou há 36 anos atrás. Conhecereis a verdade te libertará. Vai te libertar de si mesmo, das tuas convicções, das tuas tradições. Irmãos, nós não sabemos nada, quem sabe é o Senhor. Nós não sabemos nada, quem sabe é o Senhor. Então, que você possa aí confiar no que Deus está falando. Você que está nessa vida solitária já, no fundo você sabe que você fez errado. No fundo você sabe que você está fazendo errado. O Espírito Santo testifica no teu coração. Muitas vezes nós vemos, mas nós não queremos enxergar a verdade. E Deus fala assim, olha, conhecereis a verdade te libertará. Os pensamentos do Senhor são maiores do que o céu, né? Aí o querer de Deus é maior do que o nosso querer. Deus tem coisas maiores para você, Deus tem salvação para você, Deus tem vitória, Deus tem cura da tua alma. Deus tem aí, né, em nome de Jesus, Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então pegue a palavra de Deus, irmãos, e leia, coma ela. Como ela vai produzir paz no teu interior, ela vai te libertar, vai testificar no teu coração o quanto Deus te ama, o quanto Deus se importa assim com a tua vida, o quanto Deus tem criado situações para te alcançar. Você fala, puxa vida, por que eu não descobri isso antes? Eu estava tão mal, eu estava tão preso em tantas coisas. E o Espírito Santo vai testificar, irmãos, o que nós mais precisamos é ter a presença de Deus em nós. Porque tendo a presença, você vai ver que é o suficiente, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ver as coisas materiais como tudo supérfluo. Tudo vai ficar aí também. Deus vai te libertar das coisas materiais, das coisas financeiras também. Você vai ver que você não precisa ficar correndo atrás da bênção. Se você estiver na presença de Deus, a bênção vai correr até você e vai te alcançar. Aleluia. Vai ser maravilhoso essa experiência. A bênção vai correr atrás de você e vai te alcançar onde quer que você estiver. Que você possa aí, em nome de Jesus, né? Buscar ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos, ó Deus, por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vai dando vitória. Pai, liberta a mente, liberta o espírito dessa pessoa. Senhor, liberta, Pai, do engano, liberta, Senhor, do adultério, liberta do homossexualismo, liberta, Pai, da própria maldade, Senhor, liberta aí do pecado, liberta da mentira, Senhor, liberta do vício, liberta do engano, da traição, Senhor. Entra com a tua providência, ó Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra, Pai. Deus de poder, traga a cura da alma, traga a cura no coração, ó Deus, e conceda a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.